Boa noite a todos. Hoje, no episódio 6 da segunda temporada do Campo de Sonho, temos o Mister João Prates. Mister, agradecer-lhe imenso por ter aceito aqui o meu convite para partilhar aqui um pouco as suas ideias e as suas histórias sobre futebol. Boa noite, eu é que agradeço. Mister, a primeira pergunta é a pergunta da praxe. O Mister tem, nos últimos anos, trabalhou lá fora, como estávamos a dizer há pouco, esteve na Arábia, esteve na Noruega e a última passagem pela Lituânia. Fala-nos um pouco da sua última passagem que era na Lituânia. Como é que correu essa experiência e também fala-nos um pouco como é que surgiu esta paixão que o Mister também tem pelo treino, pelo jogo. É verdade, os últimos 9 anos têm sido passados fora de Portugal. Aconteceu naturalmente uma saída para a Arábia Saudita, depois passou por Noruega, e a última experiência foi de 1 ano e meio na Lituânia. O convite surgiu a meio da época, a equipa estava em dificuldades na tabela classificativa. Embora não conhecesse nada da Lituânia, sou sincero, na altura fiquei um pouco pé atrás, conheci o Ian Castro, lembrava-me dele ter jogado no Futebol Clube do Porto e no Benfica, e depois sabia que era o país do basquete. Mas decidi arriscar e foi uma experiência muito interessante. Acho que todas as experiências que nós vivemos também são maneiras de crescermos, não só enquanto pessoas, mas também enquanto treinadores. Em relação ao projeto, era uma equipa que vai neste momento para o seu 4º ano na Primeira Liga, portanto era uma equipa que ainda está a gatinhar a nível de futebol profissional numa Primeira Liga. Os objetivos pretendidos eram unicamente a manutenção. No primeiro ano conseguimos, mesmo entrando na meio da época, conseguimos salvar a equipa. No ano passado aconteceu o mesmo, uma época muito difícil, mas sem dúvida que aquilo que fica foi realmente conseguirmos a manutenção no último momento, e bem difícil, porque mesmo no jogo de play-off jogámos os últimos 15 minutos, primeiro com 10 jogadores, depois com 9, e estava a ver aquilo a complicar, mas felizmente conseguimos atingir os objetivos. E o Mister, quando entrou meio da época, querendo implementar algumas ideias novas, que é normal, sentiu imensas dificuldades, com certeza. Eu tenho, sim, mas não muitas. Eu tenho uma forma de estar, e acho que também tem muito a ver com a minha formação na área da psicologia, e também o treinador português tem uma facilidade espetacular em adaptar-se aos contextos onde se insere. Claro que nós temos que colocar o nosso fluido, mas eu tento sempre na primeira, segunda semana a perceber a realidade que era vivida anteriormente, Claro. para não chegar lá e cortar imediatamente. Muitas vezes isso não traz bons resultados. Não sabia o trabalho que estava a ser feito pelo anterior treinador. Agora é claro que tentamos logo implementar nos dias seguintes a nossa ideia, aquilo que queríamos levar. E o meu primeiro exercício, até foi um exercício bastante simples, foi chamar os jogadores com os sistemas táticos que eles jogavam e que eu também gostava de jogar, e foi procurar conhecê-los e dizer, meus amigos, eu preciso de os conhecer rapidamente porque estou a chegar a meio de uma época. Digam-me qual é a vossa posição onde vocês têm o maior rendimento para vocês próprios. E a partir daí as coisas começaram a funcionar. Sim, isso eu concordo consigo. Acho que o mais importante é nós nos readaptarmos, percebermos o contexto que estamos, os jogadores que temos e sim moldarmos um bocadinho ao contexto que estamos inseridos. Mister, quero-me. Acho que é muito importante, porque a nossa vida é feita de experiências. Eu lembro-me, por exemplo, quando fui para a Arábia Saudita, antes de ir falei com o Mister José Pereira, que eu estava anteriormente lá na seleção, no Al-Ahly, e eu fui para o futebol de formação, tínhamos um coordenador que era holandês, e eu recordo-me ainda, hoje somos amigos. A primeira semana não foi fácil, porque eu queria simplesmente assistir aos treinos, e ele queria que nós começássemos logo a implementar as nossas ideias, umas mudanças muito, muito drásticas. E principalmente na Arábia Saudita, o que aconteceu foi que houve um choque muito grande, principalmente com o coordenador, e ao fim de poucos meses eles já estavam a trocar de treinador, de coordenador, porque realmente chegar lá, principalmente à Arábia Saudita, com a cultura, a religião, e tentar mudar tudo de um dia para o outro é complicado. Sim, e compreendo essa situação. Mister, focamos agora um pouco aqui na sua última passagem pela Lituânia. Gostaria que o Mister falasse um pouco como é que o Mister preparava uma semana que antecedia um jogo. Quando é que o Mister procurava mais ou menos dar a folga, quando é que preparava a análise do adversário. Fala-nos um pouco sobre isto e eu vou colocando algumas questões consoante a conversa, okay, e vamos estando aqui. Falo-te
até mesmo para entenderes um pouco na nossa organização diária. Por exemplo, a equipa técnica chegava normalmente ao clube às 8h30, os jogadores começavam a chegar às 9, ou tinham que chegar até às 9, para que nesse espaço entre as 9 e as 10, que era a hora que iniciávamos o treino, pudessem ter algumas reuniões individuais com alguns jogadores, esse tipo de situações. 10 horas iniciávamos o treino, normalmente às 8h30 terminávamos, depois reunião com a equipa técnica e seguíamos a nossa vida, embora depois na nossa casa, ligados pelo WhatsApp, tivéssemos as nossas discussões. A nível do planeamento, foi também uma coisa que eu fui mudando ao longo da minha carreira. Nós, quando começámos, seguimos muito aquilo que podíamos fazer e aquilo que aprendemos, e aquilo que seria mais importante, que era a recuperação física, ser feita a seguir ao dia do jogo. Entretanto, eu com a experiência e com uma valorização maior também do aspecto psicológico do jogador, fui alterando isso. E, por exemplo, nos últimos, se calhar, 7, 8 anos, as minhas folgas normalmente são sempre a seguir ao jogo. Opto, porque acho que o jogador, a nível mental, acaba por também beneficiar desse aspecto. No segundo dia, o dia mais 2, temos ainda um treino de recuperação. Eu, por norma, gosto de ter todos os jogadores incluídos. Não gosto de por exemplo, estar a trabalhar no ginásio ou no outro lado, quer que eles estejam connosco. Muitas vezes esses jogadores que jogaram mais de 60 minutos estão connosco, mas estão simplesmente como nos jogos, a participar nos jogos, como por exemplo apoios. Portanto, ainda continua no processo de recuperação. Fazemos a análise daquilo que foi o jogo passado logo para matar o que ficou para trás, os pontos positivos, os pontos negativos, e tentamos logo nesse treino, também vou lembrar alguns dos nossos princípios que tenham corrido mal nesse jogo anterior, ou então procuro valorizar sempre mais aquilo que fizemos positivo, e o meu intuito é dizer que isto foi bom, vamos tentar repetir mais vezes. Não sei se queres fazer alguma pergunta sobre este primeiro dia. Sim, seria agora, por acaso, ia agora interromper o Mister. Na parte da análise do jogo anterior que o Mister teve, como é que o Mister procura apresentar? É mais um vídeo mais curto, só dos aspectos que menos bem? Quem é que apresenta? Se é o Mister ou que delega algum adjunto seu? Fala-nos um pouco também nessa parte do relatório da própria equipa. O relatório era feito por mim, na altura, pelo João Azevedo, que era o nosso treinador, um dos nossos treinadores adjuntos, mas há sempre mais esta vontade com quem percebe melhor as nossas ideias para fazer este tipo de ações. Muitas vezes era o João que apresentava, outras vezes era eu, principalmente quando era pouco, quando o foco era para tentar melhorar mais alguma coisa. O que nós utilizávamos era o vídeo, reportávamos alguns pequenos, tirávamos alguns pequenos cortes do jogo, e usávamos também o iScout, principalmente para tentar desafiar os jogadores a melhorar nas suas ações. Claro. Portanto, era sempre a nossa análise, era baseada no vídeo e no iScout. No iScout, mais a nível individual, a não ser que houvesse alguma situação que fosse coletiva que nós achássemos que era importante, tentávamos passar isso aos jogadores, mas normalmente era mais focado em aspectos individuais de melhorias dos jogadores, onde eles podiam melhorar em alguns aspectos. O João normalmente ficava encarregue desta situação. Mesmo aí na Lituânia, vocês, a equipa técnica, procuravam insistir muito também na análise individual para corrigir certos eventos, chamavam muitos jogadores individualmente? Sim. Eu tinha, e desde sempre, porque acho que os jogadores são as nossas ferramentas e acho que eles também querem melhorar. Muitas vezes, e nós tínhamos sempre esse cuidado de alertar que o que nós queríamos era que eles melhorassem a sua performance. Muitas vezes, como por exemplo, e já encontrei jogadores, ficavam um bocado retraídos porque quando mostrávamos uma situação mais negativa, eles ficavam ali quase a sentir um bocadinho culpados, e nós tínhamos esse cuidado de dizer que tudo aquilo que nós mostrávamos é para valorizar o jogador, é para ele melhorar a sua performance, o seu rendimento, e nunca, às vezes sentíamos, em alguns jogadores um bocadinho mais tímidos, essa situação, mas nunca tivemos assim um caso excepcional. Acho que por norma é bem aceito. Claro que é mais fácil falar das situações positivas do que das negativas, mas faz parte. Sim, mas quando conseguimos passar isso ao jogador que aquilo é para o bem dele, para ele melhorar, eu acho que acaba por ser positivo. E acho que eles entendem também. E eles acabam por entender. Mister, em relação à análise do adversário, como é que o Mister fazia isso? Dividia isso por fase, apresentava tudo junto?
Fala um Não, pouco também sobre isso. dividimos por partes. Também foi uma das coisas que vamos tentando e vamos tentando ver com a Uhum. nossa experiência, vendo aquilo que melhor se adapta. E depois no dia menos 4, nós focávamos um bocadinho na organização, da nossa organização defensiva e na organização ofensiva do Do adversário. adversário. Normalmente começávamos o treino com esse vídeo daquilo que eram os pontos fortes da organização ofensiva do adversário, de como nos devia ser os nossos comportamentos. Normalmente um vídeo de no máximo 4 5 minutos, não mais que isso, focar só aquilo que era o ponto fundamental. Nesse dia, acho que, como todos os treinadores portugueses, temos um microciclo padrão, portanto, trabalhamos em regime de força, em espaços mais curtos. Embora eu, nos últimos 4 anos, por experiência, por debates com amigos, fui alterando aqui pequenas coisas. E Sim. nesse dia, em que normalmente a maioria trabalha espaços mais reduzidos, eu vou alternando entre o espaço reduzido e o espaço mais longo. Ok. Porque acho que o futebol é disputado num campo grande e muitas vezes o que eu procuro é primeiro fazer num espaço reduzido. Por exemplo, sei lá, posso explicar uma situação em que a equipa neste dia, o adversário é forte, por exemplo, nos corredores. Criamos uma situação de jogo reduzida nos corredores e a partir de X minutos passamos para um campo grande, com as adaptações de um lado e do outro. Ok. Portanto, vou alternando, foi uma das mudanças que eu fiz nos últimos 4 anos, sensivelmente, alternando neste dia entre o espaço curto e o espaço longo. Ok. E se temos bolas paradas, como é que o Mister faz? Apresenta isoladamente? Não, é também isoladamente no dia menos um, ou seja, no dia que antecede o jogo. Normalmente é um dia que eu chamo de dia da ativação. As bolas paradas, quer ofensivas, quer defensivas, são todas treinadas. Também temos a apresentação do vídeo das bolas defensivas e ofensivas do adversário. E depois vamos tentar levar para o treino aquilo que podemos levar em termos ofensivos, os pontos que podemos explorar da equipa adversária. É um treino curto, porque é o dia anterior ao jogo, e é unicamente dedicado a este tipo de situações. Esquemas táticos, cantos, livres, lançamentos, ofensivos, defensivos, alguma situação que nós tenhamos que ter em atenção do adversário efetivamente também, mas no dia menos um é isto que nós trabalhamos. E o Mister tem muita intenção algumas situações de debilidades, algum espaço que o adversário tem, o Mister procura trabalhar nisso, e se só vem da bola parada, visto que é uma situação que dá para trabalhar de forma muito mais clara e haver alterações constantes. Sim, ofensivamente, sim. Ofensivamente tentamos ver quais são os pontos, os espaços que nós podemos aproveitar, por exemplo, situações de equipas que marcam zona, outras que marcam homem a homem, algumas que fazem zona mista. Portanto, nós tentamos sempre criar as condições aos nossos jogadores para que quando tem somente a bola parada, eles sabem perfeitamente aquilo que têm que fazer. E, por exemplo, eu recordo no ano passado, a nossa primeira vitória foi precisamente contra os Algiris, que era o campeão em título, com 2 lances de bola parada que decidiram o jogo. Portanto, acho que os temas táticos são muito importantes. Às vezes também depende das características dos jogadores que temos, Claro. dos executantes que temos. Por exemplo, a minha equipa não era uma equipa muito alta, tinha mesmo que tentar retirar benefícios dos posicionamentos, de aparecer no espaço. Mas é uma situação que eu valorizo muito, porque cada vez mais é difícil no futebol arranjar espaço e as bolas paradas muitas vezes servem como abre-latas no jogo. E sabemos que a maior parte a maior parte dos gols são de esquemas táticos e tem uma Sim, sim, cada vez importância. mais. Não, e vimos também no futebol atual, cada vez mais nas equipas técnicas, não falo no nível em que eu estava, mas no nível mais elevado, as equipas técnicas terem alguém especificamente para as bolas paradas. Como isso, se olharmos para, como isso já falou, dessas equipas um bocadinho mais que estão num nível diferente, olharmos para as grandes equipas tipo Arsenal, City, têm apenas elementos só responsáveis pelos esquemas táticos. Sim, sim, Para sim, ver sim. E a acho que cada importância vez que mais, tem. vai ser esse o passo. Acho que todas as equipas vão tentar. Claro que depois depende também do nível onde trabalhamos, mas penso que pelo menos nos níveis dos melhores campeonatos da Europa, penso que essa vai ser uma situação que vai ser muito valorizada. E faz sentido, Mister. Cada vez há mais jogos, cada vez há menos tempo para treinar.
cada vez, É o verdade. detalhe cada vez é maior e o treino ou o trabalho de sala é mais e eu acho que é E o, importante irmos aos detalhes, que isso é o que faz a diferença. e o conhecimento, por exemplo, hoje que se tem das equipas adversárias, elas são estudadas ao máximo, portanto, praticamente conhecemos bem tudo aquilo que é a equipa adversária. É claro que depois a qualidade individual também faz a diferença. Claro, Eu ouvi há muitos anos, num estágio com o Manuel Cajuda, que tem melhores cavalinhos, faz sempre a claro, diferença e isso continua-se a adaptar. Agora cabe-nos a nós, enquanto treinadores, enquanto equipa técnica, tentar proporcionar aos nossos jogadores as melhores condições possíveis para que, quando chegar o momento, eles também possam obter um bom rendimento. claro. E sim, temos, ainda tocando aqui nos esquemas táticos defensivos, o Mister também procura alterar a construção do adversário ou tem aquele mais seu padrão e pode alterar ali uma outra coisa consoante algum jogador, imagino que é forte no jogo aéreo e o Mister procura então acrescentar uma marcação, por exemplo, individual. Como é que o Mister trabalha as bolas paradas ou trabalhou neste último ano na Lituânia? Eu, nas bolas paradas, li muito sobre o Cruyff no Barcelona e a tendência habitual é nós defendermos com os 11. E nos últimos anos, e acho que nas bolas paradas, nós também temos que tentar evitar, tentar desmanchar aquilo que o adversário Esse é o traz objetivo. programado. Uh, a nossa equipa na Lituânia e também na Noruega defendia a zona e depois dependia das características dos adversários. Ok. Muitas vezes deixávamos dois homens na frente para obrigar o adversário a deixar três, outras vezes houve situações que deixámos três jogadores na frente e o adversário sente-se um bocado confuso porque fica indeciso entre ter três ou quatro para não ficar em inferioridade numérica ou em igualdade. Sim. Mas normalmente nós temos o nosso estilo e depois adaptamos um bocadinho. Às vezes temos um jogador ou outro que nós sabemos que é forte, muito forte nos lances aéreos. Por exemplo, dando o exemplo, o Panavés ter uma equipa monstruosa nas bolas paradas, jogadores muito altos, fisicamente muito fortes. E nós aí fazíamos uma zona mista, tentávamos identificar aqueles jogadores que eram mais fortes e alterávamos um bocadinho o plano. Muitas vezes acho que nunca abdiquei de deixar pelo menos um jogador na frente, mas algumas vezes tentávamos adaptar, claro, à equipa que íamos defrontar. Sim, faz sentido. Eu acho que também isso é importante. Mas depois é treinador para treinador. Isso é que eu acho que também é o Sim, sim, interessante. sim. Isso para mim é o que Acho me que fascina também. Depende. Já apanhei treinadores que deixavam dois lá à frente. Mas se olharmos, sim. por exemplo, para a bola parada do Liverpool, o Liverpool não deixa nenhum, mas depois consegue sair a mudança de chip e a colocação depois dos jogadores nas zonas perto da grande área. São jogadores que são propícios depois para sair para um Porque contra-ataque. as características, lá está, vai tudo encontrar as características dos jogadores que têm. Por exemplo, a equipa do Liverpool é uma equipa que para transições tem jogadores fantásticos. Eu lembro até na altura, a Uh, missa num canto do Liverpool, o Arsenal mete o Saka perto dele para ver se consegue, em termos de velocidade, com o Salah. Achei interessante defensivamente, como muitas vezes o City mete o Walker atrás por causa da velocidade que ele tem. E já como isso disse, vamos nos readaptando e reajustando também constante quem vamos encontrar. porque é uma coisa que nós nunca, ou pelo menos eu não esqueço, que é quando não tenho bola, não há outra hipótese, tenho que me adaptar àquilo que o adversário faz. Independentemente da minha ideia, claro que muitas vezes tentamos condicionar desta forma, e isso foi uma coisa que nós, quando fizemos, por exemplo, a primeira vez, sentimos que os adversários ficaram um pouco sem saber o que fazer, porque Sim. tinham aquele livro programado e depois têm que deixar mais gente atrás, porque ficou muita gente na frente. Portanto, nós sempre temos que condicionar um bocadinho, mas isso não há receitas certas. É tentar fazer as nossas ideias, tentar que aquilo que fazemos naquele jogo, ou pelo menos consoante aquilo que vimos no adversário, se calhar podemos fazê-lo, mas receitas certas não há. Sim, e concordo consigo. Mister, em relação um pouco aqui ao adversário, como é que vocês fazem esta divisão? O Mister, vamos imaginar, dividem um vê ofensivo ou defensivo, ou fica apenas dedicado a um e depois o outro vê os recortes que o outro faz? Como é que vocês dividem isso na análise do adversário? Não, era o João que fazia tudo. Ok, Nós tínhamos aquilo que considerávamos que era mais importante para observar, embora eu também visse os jogos, mas era o João que ficava mais com essa parte de cortar e selecionar os vídeos. Fazia a elaboração do vídeo, mostrava-me. Algumas vezes foi preciso cortar uma coisa ou outra, porque sim. não achasse que fosse fundamental.
mas normalmente, como as ideias são similares, normalmente as coisas acabam por já estar bem definidas e não há assim muito a cortar ou muito a perder tempo para fazer uma análise maior, Sim, porque sim. quando existe esse conhecimento entre um e outro, as coisas tornam-se mais fáceis. Isso eu vou colocar aqui uma pergunta um bocadinho difícil que é: se o Mister pudesse escolher quantos elementos tinha na sua equipa técnica em termos de divisão de tarefas, análise do adversário, análise da própria equipa, análise individual, para si qual é que era o número de elementos necessários para que o trabalho fosse realizado de forma, para si, plena, correta? Eu sei que, Eu tenho eu uma ideia, sei, Mister, uma coisa é o que temos na realidade, uma coisa é o que nós achamos sim, que sim, era, e eu gostaria de saber a sua opinião em relação a isto, o que é que para o Mister acha o ideal. sim. Eu tive, isto vai lá está, tem a ver com as nossas vivências, com as nossas experiências. Eu acho que uma equipa técnica mais compacta, ou seja, em menor número, acabará por trazer mais vantagens. Podemos depois dizer que mas vai ter mais trabalho, alguns vão repetir vão ter que ter mais tarefas, mas acho que quando nós temos essa paixão, por exemplo, analisar jogos também é uma coisa que eu gosto e faço. Uh, uma equipa técnica, acho que no máximo cinco elementos, seis, acho que era o ideal na minha forma de trabalhar. E como é que dividia isso, Mister? O que por exemplo, no ano passado, a nossa equipa técnica era composta por 4, 5 elementos. Um elemento não era a tempo inteiro, era mais diretora, exercia mais Sim. a função na direção, mas tinha um assistente, o segundo assistente que era o Andres, que era o lituano, que é o atual treinador principal, que estava encarrega um bocadinho mais do lado tático comigo. Depois tínhamos o João, que era ao mesmo tempo preparador físico e fazia o trabalho de analista. Tínhamos o treinador de guarda-redes e depois ainda tínhamos o Laurinas, que era aquele que fazia o trabalho entre a parte mais da organização, das Sim. viagens, desse tipo de situações. Mas sendo uma equipa mais compacta, era muito mais fácil para mim, claro, na minha opinião, não quer dizer que esteja correto, Claro, isso é a sua mas, opinião. mas, mas era muito mais fácil trabalhar desta forma. Por exemplo, na Arábia, talvez por termos uma equipa técnica de sete, eu não me recordo, mas era sete, oito elementos, mas todos árabes. Talvez por esta experiência as coisas fossem mais difíceis de Ok. organizar, apesar das tarefas serem definidas, havia sempre, lá está, a tal questão cultural, a tal questão do conhecer a nossa ideia de jogo, de ter uma ideia mais característica do treinador português, mas sentia que era muito mais, um bocadinho confuso, digamos assim. Ok. Missa, em relação à transição defensiva, como é que o Missa procurava trabalhar isso e quais eram os aspectos que o Missa não abdicava quando perdia a posse de bola? A agressividade e a organização. Por Mas era o Missa que exemplo, procurava no os dia, dois próximos reagir logo para recuperar, mais para atrasar, para recuperar posições. Como é que procurava? sim, nós no primeiro momento tentávamos fazer a recuperação. Se não conseguíssemos, já organizávamos. Por exemplo, esta época, na primeira fase da época, sensivelmente até julho, sentimos alguma dificuldade para fazer pressão alta porque não tínhamos jogadores com essa característica, porque para fazer este tipo de pressão temos que ter jogadores, Claro. todos eles com essa característica e nós na frente. Portanto, o nosso avançado não era aquele jogador que conseguia fazer a pressão alta que nós queríamos e depois muitas vezes quando o não faz acabamos por ter apanhados desequilibrados. Agora aquilo que eu gosto é condicionar o adversário, normalmente a minha ideia é condicionar o adversário principalmente no corredor central, convidá-lo a entrar nos corredores e depois a partir daí desenvolver uma pressão forte. E aquilo que eu pedia aos jogadores era uma reação rápida à perca de bola, não conseguíamos recuperar, reorganizávamos defensivamente ao ocupar os nossos espaços que nós tínhamos definidos. Sim, porque sabemos que é um momento da transição ofensiva, não é extremamente É muito importante. importante. Muito É importante. muito Nós importante. passámos quase o tempo em ganhámos, perdemos, ganhámos, perdemos, ganhámos, perdemos. É muito importante. E se apanhamos uma equipa, por exemplo, que o primeiro passo, após recuperar a bola, que é um passo vertical, as coisas tornam-se muito mais difíceis para nós. E nós na primeira fase da época, sofremos um bocado nesse aspecto. Até porque fisicamente, por exemplo, faltou-nos sempre
conseguimos corrigir essa posição a meio da época, com um número 6, um médio mais defensivo, um médio mais Sim. de equilíbrio, também um médio mais físico, porque nós não tínhamos, e nessa altura da época sofremos um pouco. Mas os pontos fundamentais nesse momento da transição defensiva é esse, é tentar recuperar, não recuperamos, reagrupamos, protegemos as zonas que temos definidas. E nesses aspectos, quer da transição, quer a bolas paradas, o Mister procura, quando apresenta à sua equipa o relatório adversário, especificar algum jogador individual que possa ser forte, imagina, num para um, forte no jogo aéreo, ou isso como é um bocadinho, dá um bocadinho, ou seja, para ter acesso a isso é mais difícil, mesmo o Mister tem acesso ao iScout, e sendo tanta informação, o Mister procura não se focar tanto nisso e mais no coletivo. Eu procurava, há muitas vezes também tinha a ver com a importância do jogo, não é que valorizemos mais um jogo ou outro, Ok. mas valorizamos um bocadinho mais, por exemplo, jogadores com mais qualidade, jogadores que, por exemplo, o forte da equipa é situações de 1 para 1, o cuidado que nós tínhamos, e era isso também que o João fazia, era cortar um vídeo individualmente, por exemplo, de várias ações desses jogadores, portanto, são situações que ele repete constantemente no jogo, e nós tínhamos um grupo no WhatsApp, e esses vídeos eram enviados, por exemplo, eu procurava que eles recebessem mais à noite para que aquilo fique na ideia, e era esse tipo de trabalho que fazíamos. Agora, se não o fazíamos, por exemplo, todas as semanas, com todas as equipes. Ok, mas era específico, dependendo da equipa, não é? Como o Mister acabou de dizer. Ok. Mister, e no dia do jogo, como é que o Mister procurava de organizar-se? Tinha algum elemento da sua equipa técnica lá em cima para passar-lhe feedback? Se também enviavam, ao intervalo mostravam alguns recortes, se fosse necessário e se fosse preciso recortes aos jogadores, ou isso era algo que o Mister não faziam? Não, porque também não tínhamos condições para o fazer. Ok. A equipa técnica ficava toda no banco. O feedback que tínhamos de fora era inexistente. Mas não tínhamos. Mas porque o Mister não achava importante ou era mesmo por escassez de equipa técnica? Era escassez. Porque precisávamos estar com o João, que era o preparador físico, que também cuidava depois do aquecimento. Houve uma altura que utilizámos o Miguel, que era o treinador da equipa B, que também era português, estava connosco e pedíamos quando ele podia, porque também tinha os jogos da equipa B, mas quando ele podia, pedíamos muitas vezes para ele estar na bancada e ao intervalo vir-nos dar o feedback, porque tem uma visão completamente diferente do jogo. Uma das coisas que eu também faço, por norma, ao intervalo, com colegas, às vezes vou trocando estas ideias e eles acham que não pode ser algo que coloca em causa um bocadinho a nossa função de treinador, mas eu não vejo problema nenhum nisso, que é questionar diretamente os jogadores que dificuldades é que eles estão a sentir lá dentro. Porque, é a minha opinião, o jogador está a vivenciar lá dentro. E muitas vezes, ao nível do banco, a nossa percepção de certos lances não é igual à deles que eles lá estão dentro. E eu não tenho nenhum problema em questioná-los sobre as dificuldades que eles estão a viver, principalmente quando é do lado oposto ao nosso banco. Gosto de ouvir o feedback porque também é uma ajuda para nós. Mas em relação àquilo que perguntaste, não, quer na Lituânia, Noruega, Arábia Saudita, nunca tivemos alguém na bancada para depois nos dar o feedback. Ok. Mister é daqueles treinadores que após o jogo, independentemente do resultado, vê logo o jogo? Ou é daqueles que se desliga primeiro? Ou é daqueles que depende se ganhar, se perder? Não, acontecia muitas vezes virmos em viagens e no tablet, porque os jogos lá eram todos televisionados e ficavam num sítio onde nós tínhamos acesso. E muitas vezes, logo durante a viagem, quando jogávamos fora, começava a ver o jogo. Quando o jogo era em casa, havia mais um tempinho de pausa, quer perdêssemos, quer ganhássemos, para tentar também desligar um bocadinho, mas depois era inevitável, até porque há quem gosta disso e sabe aquilo que eu estou a falar, é já começar a pensar na próxima semana, começar a pensar o que é que há para corrigir, o que é que há para melhorar. Portanto, nesse aspecto era imediatamente quase a seguir ao jogo. Sempre tentar virar a página e tentar já preparar o próximo jogo. Normal. Até porque
até porque queríamos logo preparar o primeiro treino para fazer o vídeo, para dizer onde é que estivemos bem, onde é que estivemos mal. Não param, Que era isto não para. para. Mesmo se ganha ou Não, se perca, tem que se mudar o não. chip, começar a preparar a semana seguinte. Isto é, acaba uma, É começa outra, sempre, acaba uma, começa outra. é sempre a correr e nós costumávamos brincar e nós dizíamos às vezes os jogadores têm folga, a equipa técnica está sempre a trabalhar. Não sei se sabemos isso, a equipa técnica que eu tenho é capaz de. Imagina, o treino acaba 11h30, meio-dia, eles vão para casa, supostamente a equipa técnica está-se a reunir, Sim, ligam, pá, olha aquele corte, olha aquela situação, pá, viste aquilo, vi, manda-me, estou ali a debater. E acaba por. sim, sim. Isso acaba por ser o E não normal. conseguimos desligar, às vezes parece que estamos a desligar e ao mesmo tempo não conseguimos porque estamos a pensar no Não, exercício. e mesmo de noite, queres dormir e há sempre qualquer coisa que vem Ah, à pá, ideia. é como o Mister disse, é uma paixão enorme que temos por isto, pelo jogo, pelo treino, Não, eu que acho é difícil que é um desligar. privilégio, acho que é um privilégio fazermos aquilo que gostamos. É verdade que também eu não gosto de dizer que é uma profissão difícil, porque no fundo nós acho que somos privilegiados, fazemos aquilo que gostamos Sim, e quando existe essa paixão, acho que não há muito a queixar. sim, então concordo plenamente com o Mister. E o Mister, não sei se tinha a capacidade de poder filmar os treinos. Não, isso filmávamos todos. O clube tinha um sistema que era a VEL, Ok, portanto, todos os treinos, e isso é uma coisa, por exemplo, eu lembro, mas há 17 anos atrás, quando comecei um bocadinho mais a sério e que vi que podia fazer carreira disto, no União de Montemora, investi o próprio porque não tínhamos condições, então investi o próprio numa câmara de vídeo para filmar os jogos, para filmar os treinos. sim. Nessa altura, andávamos sempre a pedir pá, quem é que pode filmar hoje, quem é que não pode, mas conseguimos sempre arranjar a solução. Atualmente as coisas estão mais fáceis. Na Sim, Lituânia, Noruega, Arábia Saudita, as coisas funcionavam, nesse aspecto as coisas funcionavam muito bem e com rapidez. Um vídeo do treino fica disponível uma hora depois sim, isso aí do treino é. terminar. E é importante porque às vezes fazemos o exercício e vamos ver não correu tão bem, pá, acontece, não correu tão bem, às vezes queremos Sim, sim, sim. perceber se aquele exercício que fizemos porque o adversário deixou determinado espaço e queremos aproveitar, se correu bem, se os jogadores perceberam bem. Isso para mim é. Eu lembro-me na altura de estar em Não, clubes e fazia só análise de treino, de exercícios que a, correram bem, não correram bem, pá, isso é importantíssimo. a análise de vídeo acho que é uma das coisas, uma das ferramentas mais importantes que nós temos atualmente, até mesmo para conversar com o jogador, porque é muito mais fácil ele ver E aquilo que não fez dá para bem, aquilo que enganar fez isso. mal. Não, ali não dá para enganar. Eu não Isso fiz foi isso, uma das só coisas. não correu assim, não dá para enganar. Sim, ali não dá. E para o próprio jogador acho que também é importante, porque aquilo é a realidade. Ali não há a minha opinião, aquilo é a realidade. Sim. Mister, e qual é as grandes diferenças da Lituânia, mais falando da Lituânia que foi o seu último percurso, trajeto com o futebol português? É a organização. Ok. Acho que poderá ser um campeonato que tem tendência, se as pessoas quiserem, porque lá está, eu não gosto muito de comparar campeonatos porque Sim, pode comparar, é comparar, imagina, é comparar intensidade de jogo, mentalidade. Mister, mas nesse Sim, sentido, sim. intensidade, qualidade de jogadores. A nível de jogadores, por exemplo, no primeiro ano surpreendeu um bocadinho, na época passada principalmente, acho que a qualidade, e por exemplo, houve alguém que fez um relatório sobre os jogadores do campeonato lituano, e só como curiosidade, por exemplo, daquela lista que aquela empresa de scouting fez, cerca de 80% saiu para países fora da Lituânia. Portanto, o que eu acho que há aqui é, isto por exemplo, viste, o Dalguiris foi campeão há 2 épocas, no ano em que eu fui. Deixou sair jogadores muito importantes, jogadores com qualidade, Ok. Renan, jogadores com qualidade, por exemplo, alguns podiam jogar no campeonato português, mas depois a mentalidade é esta, tem um jogador que ganha, vamos supor, um valor de 10 mil euros, pá, vamos tentar trazer alguém que ganha 5 mil, mas não estamos a olhar para a qualidade. Ok. Ou seja, não há uma organização a longo prazo de olhar um bocadinho para a frente, Estou a perceber. tentar fortalecer a equipa, fortalecer o campeonato. Por exemplo, o Panaveses, que foi campeão na época passada, perdeu jogadores muito importantes, neste momento está a lutar para não ser divisão. Portanto, acho que é esta Então, aí, organização. Não, o campeonato é volátil, porque saindo os melhores jogadores e se tu depois não trouxeres jogadores, pelo menos com a mesma qualidade, com qualidade similar àqueles que lá estão, o campeonato fica um bocadinho mais pobre. Por exemplo, o campeonato este ano está atípico. A classificação está completamente
equipas que supostamente iam lutar pelo título estão em baixo, equipas que supostamente iriam estar a passar por mais dificuldades estão na parte de cima da tabela. Acho que a esse nível há aqui um bocadinho que se pode melhorar. A nível de qualidade, há jogadores muito interessantes. Há jogadores muito interessantes e a prova, por exemplo, foi a saída desta época, na época que passou, de muitos jogadores para campeonatos mais competitivos. Portanto, acho que é um campeonato, se melhorar um bocadinho nessa organização, acho que é um campeonato que terá a tendência a crescer. E depois é um campeonato que oferece muita visibilidade, sobretudo naqueles países, Cazaquistão, Azerbaijão, países nórdicos. Os jogos são todos televisionados e é especialmente para jovens uma grande montra. Eu, por exemplo, conto-te aqui só uma pequena história. Nós, no ano passado, viemos buscar o Maicon ao Sintrense, não sei se conheces. Na altura não havia assim muita força para ele ir, porque era um jogador de quarta divisão em Portugal, havia algumas dúvidas. Mas, por exemplo, ele foi e neste momento está a jogar na Primeira Liga do Cazaquistão. Melhorou a nível de vida, melhorou tudo. Para os jovens, porque estamos a falar numa Primeira Liga Europeia, acaba por ser uma montra. Pá, isso é o mais importante. Mister, estamos aqui quase a terminar. O Mister, neste momento, está meio que recentemente. Não sei, o Mister, acho que todos gostavam, mas o Mister também responde por si, que é voltar ao futebol português. De certeza que é algo que o Mister sonhava por ser o seu país, mas também está aberto na mesma ir outra vez para o estrangeiro. Tá. Na nossa vida, nós temos que estar abertos a todas as situações. Nesta fase da carreira, e depois de 9 anos fora de Portugal, gostava sinceramente de ter uma oportunidade em Portugal. Mas, como eu costumo dizer, é muito importante também nós sentirmos que nos desejam, que acreditam no nosso trabalho. Acho que as coisas não têm que ser forçadas. Acho que gostaria de ficar em Portugal. Tenho tentado ao máximo, por exemplo, já houve convites para voltar a sair para fora do país, mas como o nosso campeonato estava a acabar, os campeonatos estão a terminar, e eu também podia esperar um bocadinho para ver como é que as situações se desenrolam, optei por aguardar. Agora, claro que sim, gostava de voltar, até porque passei apenas unicamente nestes 17 anos, 5 anos em Portugal, porque na altura o lado financeiro também acaba por nos dar e acaba por nos dar outra estabilidade na nossa vida. Mas agora sem dúvida gostava de voltar ao meu país, mas também lá está. Sentir-me desejado e sentir também que é um projeto sólido para conseguir demonstrar o meu trabalho. E o Mister, em termos de competições, divisões aqui, Liga 3, Liga Revelação, Segunda Liga, Primeira, o Mister, o que é que Acho que nós, quando somos treinadores, estamos disponíveis para qualquer divisão. Agora, acho que o importante é o projeto também. Sim, o projeto ser. E também é como o Mister disse, um aspecto que eu acho que é importante: nós sentimos também que somos desejados para aquele projeto. E acho que a confiança no nosso trabalho acho que é muito importante. E isso é uma das coisas, e se tu tiveres visto um bocadinho a minha carreira, eu normalmente tenho 2, 3 anos de clube. Portanto, há uma estabilidade. Acho que isso, e quando falo em estabilidade, não é instabilidade de o lugar está seguro, não é isso? Porque no futebol o lugar nunca está seguro. Isso é impossível, já sabe. Mas é se calhar, se analisar um bocadinho a minha carreira, é se calhar olhar e ver que consigo trazer alguma estabilidade ao clube onde trabalho. Isso para mim também é importante, o clube sentir que confia naquilo que é o meu trabalho. E depois é esperar aquilo que pode acontecer, esperar os convites que podem surgir. O mercado em Portugal também está um bocadinho mais aberto, mas mesmo assim acho que continua um pouco fechado. E principalmente tenho também essa noção que 9 anos fora do país também acaba por trazer algum esquecimento. Mister, agradecer-lhe imenso por ter tirado aqui um bocadinho do seu tempo para partilhar aqui a sua experiência e a sua ideia de jogo e a sua visão. Mister, primeiro desejar-lhe tudo bom pessoalmente assim à sua família e depois, claro, profissionalmente que corra tudo como deseja. Amanhã o episódio vai para o Spotify, que a maior parte das pessoas ouve não aqui, mas depois no Spotify. Por isso amanhã está lá o 6º episódio da segunda temporada. Cabo do Sangue. Mister, mais uma vez obrigado e um abraço a todos. Eu é que agradeço e dar também os parabéns pelo o teu projeto que sigo há algum tempo com muito interesse, porque também aprendemos neste tipo de situações que acontecem. Acho
estás a fazer um excelente trabalho, dar-te os parabéns e agradecer também o convite. Mister, obrigado e um abraço a todos. Obrigado. Mara.